A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aguardando a notícia. Octopus comunicando com Carol Ferrari. O que é marketing promocional? Marketing promocional definitivamente é muito mais do que fazer promoções baixando os preços. Concursos, sorteios, vale-brindes, ações de compra e ganhe e muitas outras são consideradas ações de marketing promocional. Todas elas têm o objetivo de aumentar as vendas e podem ser usadas estrategicamente por empresas de todos os portes. Quando bem elaboradas, as campanhas promocionais podem, além de influenciar na decisão de compra, ajudar a construir um relacionamento entre marcas e clientes. Quer saber mais sobre as promoções e também como elas podem ajudar o seu negócio? Fale com a Octopus. Acesse octopus.com.br. Octopus comunicando com Carol Ferrari. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Aguardando a notícia. Música. Informação. Aguardando a notícia. Na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Música e informação na palma da sua mão. Aguardando. Música. Aguardando. Informação. Aguardando a notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça.
boa tarde a todos. Estamos aqui, quinta-feira, com mais um quadro, A Guardiã da Justiça, aqui na rádio, A Guardiã da Notícia, ao vivo, toda segunda e toda quinta, meio-dia. Muito obrigada a todos que estão assistindo ao vivo, toda segunda e quinta. Muito obrigada a todos que depois assistem pela íntegra, também sempre disponibilizado pelo Face da rádio, pelo meu Face, para quem tem as redes sociais. Lembrando que pode assistir também pelo Instagram, nas lives agora, sempre com lives no Instagram. Pelo site também dá para assistir ao vivo e depois pela íntegra, e agora com o app também, que pode ser baixado para todos os celulares. Agradeço a todos, agradeço mais uma oportunidade aqui da rádio agora. A gente sempre está trazendo um convidado sempre especial. Agradeço a todos os convidados que estão aceitando. Muito obrigada a todos, muito especiais para mim, fazem parte da minha história, sempre bons nos temas, né? E hoje, quinta-feira, a gente está abordando temas que a rádio sempre está trazendo, temas específicos, né? A área da segurança pública, a área do direito penal, a área do direito criminal, né? E um tema que agora, na pandemia, voltamos todo dia, a gente enfatiza, a pandemia tá aí. Está com pandemia, todo mundo pegando, minha família especificamente já foi atingida, praticamente todos. E a pandemia está aqui, o decreto está vigente até dezembro. Eu, particularmente, acho que ainda a gente vai ter um bom tempo aí dessa pandemia. As ruas estão cheias, está todo mundo voltando ao normal. E a nossa pandemia está vigente, e parece que não, né? A gente está com discussões aí da praia, teve muitas discussões, e eu concordo com algumas discussões, porque não pode ir para a praia e se os transportes estão bem cheios, né? Mas são discussões, são opiniões que não fazem parte do meu quadro, mas como todos sabem, eu sempre gosto de trazer algo, né, aqui na nossa introdução e nas nossas considerações finais. Hoje eu trago minha amiga, a doutora Letícia, né? Ela é especializada no direito civil, uma área que particularmente eu não gosto, mas eu atuo em casos gerais, não em casos específicos. Eu atuo em casos gerais, divórcios, pensões, eu atuo, como todos sabem, minha paixão é direito do trabalho e direito criminal, o qual a Gabi e a rádio me deu a oportunidade desses quadros, né, que eu estou fazendo parte. Então, a Letícia traz um tema polêmico e atual: prisão. Todos os pais que não pagam a pensão, a gente sabe que é uma possibilidade da prisão civil. Lembrando, não é prisão criminal, é um caso de prisão civil, do direito civil, falta de pagamento. Pensão alimentícia é um caso de prisão civil, que a doutora vai especificar. Falta de pagamento de prisão enseja a prisão. Falta de pagamento de pensão alimentícia enseja a prisão. Em épocas de pandemia, as regras estão um pouco mudadas. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Letícia especificar e falar um pouquinho mais sobre o assunto. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Maiara. Agradeço o convite da rádio e seu convite. Me sinto muito lisonjeada de participar do quadro. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre a possibilidade de prisão no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Começando a falar sobre a pensão alimentícia, nada mais é do que um direito previsto no Código Civil Brasileiro que permite a cônjuges, parentes e companheiros a possibilidade de pedir à outra parte auxílio financeiro para que possa custear sua alimentação, vestuário, saúde, educação, entre outras coisas, né, subsistência. Desde que comprove que sozinho não tem condições para tal, né? Então, quem tem direito à pensão alimentícia? Embora seja comum, como a doutora Maiara falou, filhos menores de idade requererem do genitor ou genitora auxílio financeiro para que possa auxiliar na sua subsistência, o Código Civil, ele permite a possibilidade de parentes, no geral, ou seja, irmão pode pedir para outro irmão, pai pode pedir para o filho, filho pedir para o pai,
entre outros, né? Parentes, cônjuges e companheiros. Então, ex-companheiros podem pedir também, ex-cônjuges. Isso tudo serve para que a condição de vida da pessoa se mantenha a mesma diante do fator que impôs a necessidade de solicitar a pensão alimentícia. Doutora Maiara, podemos ir para as perguntas? Sim, foi um resuminho. Como que é uma rádio, expliquei para a doutora Letícia que é bom a gente enfatizar nas perguntas, né? Quem quiser mandar ao vivo pode estar mandando. Quem quiser depois deixar no Face, pode deixar. Depois a doutora Letícia vai deixar os contatos dela, tá? Pode deixar também, pode mandar. Então vamos para perguntas, que tem muitas, que quando eu divulguei esse tema já começaram a mandar para a doutora Letícia, começaram a mandar para mim. Então vamos lá começar. Primeiro, que me procuram, embora eu não fazer parte da área, mas eu mesmo tenho dúvidas. Doutora Letícia, pensão alimentícia. Vamos começar a explicar. Como pode ser requerido? Quem tem direito da pensão alimentícia? Então, por gentileza. O Código Civil permite que parentes, cônjuges ou companheiros peçam pensão alimentícia. Como que pode ser pedido? O interessado procura um advogado ou defensor público que vai ingressar com uma ação perante o judiciário para obter o auxílio financeiro. Sim, e pode ser pedido, a gente tem ideia, nós leigos, até nós advogados, profissionais da área que não faz parte da área, a gente tem ideia daquilo. Pai, que geralmente o pai mesmo que paga, né, para o filho. Mas a gente sabe, nós, profissionais, que outras pessoas têm direito. Você pode especificar, por gentileza? Normalmente é o pai que paga para o filho, porque normalmente quem obtém a guarda das crianças é a mãe, né? Então, o pai que auxilia a mãe para a subsistência do filho. Mas, por exemplo, como dizem, né? Um pai cria 10 filhos, mas normalmente 10 filhos não criam um pai, né? Não ajudam um pai. Porque depois de idoso, os pais precisam de auxílio também, né? Um exemplo bem comum que eu tenho, inclusive. Eles sozinhos com a aposentadoria, porque a aposentadoria não é um valor muito bom, né? Não consegue garantir uma vida saudável para o idoso. Então, eles precisam da ajuda dos filhos, mas normalmente os filhos deixam eles, né? Então, o pai pode ingressar com uma ação de alimentos em face dos filhos também. Esse é um exemplo também de divórcio, né? O casal tem uma vida num padrão de nível médio-alto, por exemplo. E aí, com o divórcio, existe um desequilíbrio, né, na relação. Às vezes, o marido ganhava mais ou a esposa ganhava mais, e com o divórcio, isso modificou. Então, para que não seja repentinamente modificada a situação econômica das partes, para que possam manter o padrão de vida, o ex-cônjuge pode pedir ao outro pensão alimentícia também. E o que eu vejo muito polêmico, eu sou filha única, mas eu sei que é bem polêmico. Caso de irmãos, por favor, você pode explicar quando é possível, caso de irmãos pedirem a pensão alimentícia na justiça? Então, por exemplo, eu vou me usar como exemplo, tá? Eu não consigo um emprego, né? Não tenho uma vida financeira muito boa. Então, quem me ajuda são meus pais. Meus pais vêm a falecer. Como que eu vou fazer para garantir minha subsistência? Sendo que eu sei que meu irmão possui um salário, renda fixa, uma renda boa e pode me auxiliar. Então, nesse caso, eu posso entrar com uma ação de alimentos em face do meu irmão. Os requisitos para você pedir uma pensão alimentícia são sempre a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante de auxiliar, né, financeiramente com o alimentado. Esses são os requisitos. Então, eu tenho que comprovar a minha necessidade e comprovar que a outra pessoa tem a possibilidade de me ajudar financeiramente. Ok, legal. Eu sei que você já falou, mas vamos ressaltar. A gente tem, assim, principalmente os leigos, a gente vê notícia, todos têm sempre em mente que é o pai que paga para o filho, né? Mas os filhos, eles podem pagar para o pai, eu sei que você já falou, mas vamos ressaltar isso. Então, os filhos, eles podem pagar também pensão alimentícia para os pais, né? Sim, pode sim. Pode, com que idade, em que casos
pode especificar, por gentileza, de novo? Na verdade, não tem muita idade. É enquanto persistir a situação econômica deficitária, né? Enquanto a pessoa precisar do auxílio financeiro, ela pode solicitar. Normalmente, a gente fala de idade quando é o pai pagando para o filho, né? Porque a gente pressupõe que uma criança menor de idade não tem possibilidade financeira, condições financeiras de promover o próprio sustento. Então, por isso que a gente fala de idade até 18 anos, ou se estiver estudando até 24 anos. Só que se após os 24 anos, estudando que eu digo é ensino superior, né? Só que se eu ultrapassei os meus 24 anos, terminei os meus estudos e continuo sem condições financeiras para minha subsistência, eu posso requerer perante o judiciário a continuação da pensão alimentícia, né? Ótimo. A pensão alimentícia ela tem caráter temporário, mas ela pode ser vitalícia. Por isso que a gente não pode falar assim muito em idade. Porque, por exemplo, eu posso com 16 anos, existem muitas pessoas com 16 anos que são a fonte de renda da família, né? Esses MCs da vida, por exemplo, às vezes jogador de futebol, né? Com 16 anos ele não precisa mais de pensão alimentícia de um genitor, por exemplo. Então, a pensão alimentícia pode ser cortada nesses casos, entendeu? Então, por isso que a idade não influencia muito. É que em caso de menor de idade, a gente pressupõe que eles precisam até os 18 ou 24 anos. Ótimo. E o que eu vi aqui também, que eu pesquisei muito quando você trouxe esse tema pra gente aqui da rádio, eu vejo muitas mães, elas trazem o relacionamento, né? E acabam descontando pros filhos. Eu vejo muitas mães querendo renunciar a esse direito. O que você pode dar até sua opinião como pessoa, né? Claro, e como advogado. O que você acha dessa renúncia? Ela pode não querer buscar. E se ela não querer buscar esse filho, depois de maior de idade, ele tem essa possibilidade? Então, realmente, às vezes as pessoas me procuram e falam, doutora, eu prefiro ter paz, né? Uhum. Eu, particularmente, a minha opinião sobre isso é errado, porque é um direito do filho e não da mulher, né? Para ela poder abrir mão da mulher ou do homem, né? Então, eu sempre falo que não abre mão de pensão alimentícia, porque é um dinheiro pro filho. Ainda que você tenha condições de sozinha custear as despesas básicas do seu filho, com o valor da pensão, ele pode ter algo supérfluo, né? Quem não gosta de fazer uma natação, um futebol, um balé, sabe? Eu acho que todos nós temos direito. E se a pessoa tem possibilidade, ela tem que pagar, porque é muito fácil fazer filho e depois visitar cada 15 dias, postar foto em rede social, né? Então, não é só direito, né? A pessoa também tem dever e ela tem que cumprir com esse dever. Nem que você pegue o dinheiro da pensão e faça uma poupança pro seu filho, para quando ele atingir a maioridade, ele compre um carro ou arque com as despesas do estudo, do ensino superior dele, né? Então, eu particularmente acho errado. Mas, caso isso aconteça, a mãe nunca quis pedir auxílio financeiro para o genitor, por exemplo, né? O filho, quando atingir a maioridade, ele pode... não prescreve, tá? Pensão alimentícia até que a pessoa atinja a maioridade. Então, o filho pode solicitar todas as pensões atrasadas do genitor até os 18 anos, até aquela idade. A partir dos 18 anos, conta a prescrição. Aí, prescreveu, não tem mais o que fazer. Só que é o seguinte, nós temos 2 ritos para execução de prisão, né? A mãe acaba prejudicando o filho. Por quê? A prisão civil, em caso de não pagamento de alimentos, ela serve como uma medida coercitiva para a pessoa pagar os alimentos, né? Então, quem quer ser preso hoje em dia? Acho que ninguém, né? Então, a prisão serve para isso. A pessoa vai presa, então, acontece muito. De hora que expede o mandado de prisão, a pessoa vai e paga tudo que está devendo. Só que na nossa legislação brasileira, ela não permite que a pessoa, por exemplo, no caso de a mãe nunca ter solicitado, o filho vai solicitar, ele não pode pedir os 18 anos de pensão atrasadas pelo rito prisional. Nós temos 2 ritos, o de expropriação de bens, que é da penhora, né? E o de prisão. O da prisão, a gente só pode utilizar quando os atrasados não ultrapassam 3 meses. Ultrapassou 3 meses, o ideal seria entrar com 2 ações. Uma pelo rito prisional, que normalmente é a mais eficaz, e uma pelo rito de expropriação de bens para cobrar aquelas mais antigas, né, que ultrapassam 3 meses. Ótimo.
Então, com esse resumo aqui, por isso que a gente deixou mais pelas perguntas, porque as dúvidas são muitas, porque quem não tem um caso de pensão, você não tem filho, tem pela família, né? Então, vamos lá. O que eu vejo sempre é prisão. Então, a doutora aqui, ela explicou mais formal. Então, vamos lá. Se a mãe, ela não decidiu buscar esses direitos, a criança tá... Que foi até um caso do escritório que eu não faço. Mais de 5 anos. A mãe não quis, né, cobrar até os 5 anos de idade e hoje ela quer. Aí ela já veio querendo a prisão. Como a doutora bem enfatizou legalmente, não é possível já buscar essa prisão. Então, no caso, ela não quis buscar legalmente esse direito até os 5 anos de idade, hoje ela quer. Então, quais que são os meios? Ela pode buscar essa prisão, né, como você disse, mas ela também tem que buscar os atrasados, os retroativos, falando legalmente. Você pode falar qual que seria o e-mail pode usar até esse meu exemplo ou outros exemplos do caso que você atua, por favor. Eu tenho um caso, por exemplo, em que a mãe, ela fez um acordo em 2010 e desde então o pai não cumpre, tá? Então são 10 anos, né, de pensão atrasada e ela me procurou. Como eu disse, eu entrei com 2 ações. Uma para cobrar os 3 meses, os últimos 3 meses, porque aí segue o rito prisional, que é o mais eficaz, né? E outra ação pelo rito de expropriação de bens. Só que é muito difícil, porque normalmente a pessoa que não paga a pensão, ela já sabe que ela vai ser executada, então ela não tem nada no nome dela, né? Então a gente tem toda aquela seara, aquela celeuma, né, para poder encontrar bens e penhorar, para adimplir com a obrigação. Então eu estou com essas 2 ações em andamento, e uma pelo rito prisional e outra pelo rito de expropriação de bens, né? Sim. Ótimo, então. Então, vamos entrar agora especificamente na prisão, que é o tema principal da doutora. Como funciona essa prisão? Essa prisão é uma prisão civil, né? A pessoa, ela não cumpre com esse pagamento e ela recebe uma notificação de prisão. E ela é presa no momento, ela tem uma possibilidade de pagamento. Como funciona a prisão especificamente por falta de pensão? Por favor. Na verdade, não é assim tão rápido, né? O nosso judiciário tem muitos processos, então demora. Eu tenho um caso, por exemplo, que demorou 1 ano para o juiz falar que ia expedir o mandado de prisão. Aí nem chegou a ser expedido, porque quando saiu esse despacho, a pessoa já foi e pagou, né? Só que assim, foi 1 ano até sair o despacho. Eu tenho esse outro caso dos 10 anos, que o pai resolveu ir morar no Paraná. Então, é por precatória, né? Demora mais a citação. E por incrível que pareça, o oficial de justiça encontrou o genitor na ação que corre pelo rito de expropriação de bens e não encontrou o genitor para citar da ação do rito prisional. Então, faz 2 anos que eu ingressei com a ação e até hoje ele não foi citado pelo rito prisional. É bem complicado. Uhum. A gente pode falar esqueci de falar do novo Código de Processo Civil. Fica à vontade. Né? Porque, embora a pensão alimentícia esteja prevista no Código Civil brasileiro, o novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe algumas alterações na lei, né? Por exemplo, antigamente não era especificado o regime que a pessoa devia cumprir com a prisão, porque a gente tem vários tipos de prisão, domiciliar, né, regime fechado, semiaberto, aberto. E o novo Código de Processo Civil, ele trouxe que o alimentante tem que cumprir em regime fechado. Outra novidade é que o nome do alimentante pode ser negativado em caso de inadimplência. E agora a gente também pode pedir para que a pensão alimentícia seja debitada diretamente da folha de pagamento do alimentante. Então são alterações bem importantes e que costumam trazer também mais eficiência para o pagamento, né? Outra legislação importante, o Brasil, ele faz parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Que entra em vigor pelo decreto 678 de 92. Nesse decreto, fica proibido qualquer espécie de prisão por dívida, exceto as obrigações alimentícias. Ótimo. E aí, se acontecer essa prisão, essa pessoa é presa junto com os outros crimes? Isso é até uma dúvida minha mesmo, eu não sei como acontece. Ela é presa junto com os outros presos que cometeram crimes penais? Como que acontece? Então, nós temos 3 tipos de prisão, né? A administrativa, a criminal e a civil.
pessoas que são presas pelo tipo de prisão civil ficam presas com outros não pagadores de pensão, entendeu? Não se misturam com os outros presos. Sim, ótimo. E como que faz para cumprir essa pena? Para ele se livrar? Isso. Então, ele pode propor um acordo no processo de execução, e aí, se a outra parte aceitar, e o juiz, normalmente tem o Ministério Público envolvido também, aceitarem, homologam o acordo, e aí expede o alvará de soltura, ou pelo pagamento integral da dívida. Entendi. Lembrando que o alimentante pode ser preso novamente em caso de inadimplência das demais parcelas, tá? A prisão, ela pode perdurar por até 90 dias, ou seja, 3 meses, certo? Alguma coisa. E se mais? tem esses 90 dias, ele finaliza, né? Ele dá os 90 dias e não houve o pagamento, ele é obrigado a ser solto? Ah, tá. Então, ele é solto, porque a prisão não pode perdurar mais que isso, mas não extingue a dívida. Aí, como eu disse, não lembra que tem aqueles 2 ritos que eu informei anteriormente, o de expropriação de bens e de prisão? A mãe, né, ou a pessoa interessada pode continuar a prosseguir com a execução, mas com o rito de expropriação de bens e não mais com o rito prisional. Ótimo. Tempos de pandemia, como que está funcionando essa prisão? Por favor. Então, a pandemia não tem nada muito certo ainda, né? Porque é uma coisa muito nova no cenário jurídico brasileiro. A última pandemia que nós tivemos, se eu não me engano, foi a gripe espanhola, que acho que foi em 1822. Então, foi muita novidade, tem muita insegurança jurídica quanto a isso. Por exemplo, o CNJ expediu uma norma dizendo que, em caso, as visitações deviam ser suspendidas no tempo de pandemia. Mas eu tenho uma ação, né, pessoal lá no escritório, que foi negado em primeira e em segunda instância suspensão da visita. Então, depende muito da comarca, cair da Câmara, que vai cair, né, da vara, que vai cair. No caso de pensão, muita gente soltou os alimentantes, né, e converteu a prisão, que tinha que ser cumprida em regime fechado, para regime domiciliar. Só que existem magistrados que não concordam com isso, porque eles acham que beneficia muito o alimentante. Então, normalmente, o que eles estão fazendo é suspendendo o mandado de prisão, eles não expedem, para esperar a pandemia passar, para depois expedir, para ele poder cumprir a pena em regime fechado, não domiciliar. Porque se você ficar na sua casa preso, quem que vai pagar, né? Não tem muito. Como eu disse, é uma medida coercitiva. E se você fica em casa, não tem muita coerção, né? Não tem muito motivo para a pessoa que já não paga, pagar, né? Entendi. E fora a prisão, que é mais conhecido, acho que é até que as mães mais querem, tem outras punições por falta de pagamento dessa pensão alimentícia? Tem, então. O alimentante pode ter o nome negativado, ele pode sofrer penhora dos bens até adimplir, né, a dívida e sofrer a prisão. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode ressaltar. Você já ressaltou aqui o tempo de pandemia, mas por que não está havendo mesmo essa prisão em tempo de pandemia? É por conta do vírus, do contágio, ou é por conta da demora mesmo do fórum? Não, eles falam que é para evitar o contágio, para evitar a propagação do vírus, né? Ah, entendi. E pelo que eu vi por cima, mas como a doutora é mais especializada, tá vendo muita má fé por conta disso em pagamento de pensão, por conta da falta de prisão. É isso mesmo? Tem alguma estatística ou não? A estatística eu desconheço, mas com certeza, né? Se a gente for pensar que a prisão serve para coagir o devedor ao pagar e ele sabe que não vai ser preso, então ele vai continuar sem pagar. Porque a pessoa que não paga, ela sabe que está fazendo errado. Como eu disse, normalmente eles não tem nem nada no nome para a gente nem conseguir penhorar nada, né? Então, se não tem a prisão, com certeza é mais um meio ineficaz, né? Ótimo. E como a gente aqui é uma rádio, né? Uma rádio de notícias. A doutora conhece, que eu sei que ela gosta muito dessa área da família, né? Quando eu tô numa área, eu sempre estudo. Eu não sei mesmo um caso
famoso assim que a gente diz que está na mídia, né? A rádio aqui é de notícias. Conhece algum rádio uma notícia da mídia aqui que a gente pode estar citando dentro do assunto que a doutora nos trouxe? Em rádio, em canais de fofoca a gente sempre vê, né? Por exemplo, Dado Dolabella já foi preso por falta de pagamento de prisão. O Latino já teve mandado de prisão expedido. Nossa, o Ratinho, eu gosto do Latino. Ah, Latino, não. Latino eu não gosto. Latino. O Carlinhos Silva, o mendigo do Pânico, não sei se vocês conhecem, ele recentemente estava sendo procurado porque teve um mandado de prisão expedido também, porque ele devia quase 700 mil. E o caso dele foi bem interessante porque ele estava fugitivo da polícia, né? E ainda gravou um vídeo tentando explicar por que ele deixou de pagar a pensão, né? Ele estava quase 700 mil de dívida e ele falou que é porque a mãe não deixava ele ter convivência com o filho e tal. Mas assim, o que as pessoas têm que entender é que uma coisa tem nada a ver com a outra. Por exemplo, o pai não paga a pensão pro meu filho, posso deixar ele sem ver? Não pode. Uma coisa é dever, outra coisa é direito. Não é porque eu não cumpro com o meu dever que eu vou perder o meu direito. Então, se a pessoa não está cumprindo com o dever dela, nós temos meios legais para fazer com que ela cumpra. E não simplesmente, por exemplo, deixar de pagar a pensão ou a mãe deixar o pai de ver o filho, que também está cometendo infração e pode ser punido por isso. Não, foi muito importante isso ressaltar, porque eu vejo também... Sempre a mãe fala, não deixou um dia sem pagar, e às vezes a pessoa, principalmente em época de pandemia, é bom a gente ressaltar, os salários estão sendo atrasados, já vem logo eu puxando saco pro trabalhista, né? Mas os salários estão sendo atrasados, estão com redução, e eu vejo muito isso mesmo que a doutora tá ressaltando. As mães, eu vou falar as mães que é mais comum, mas... os pagamentos de pensão estão influenciando em visitas, nas guardas, e realmente não tem a ver mesmo. A gente tem que separar, eu sei que é difícil, o relacionamento acaba influenciando, mas a gente tem que pensar que a criança ela tem que ter um bom convívio com o pai, com a mãe, com as duas famílias, isso vai ser influenciado sempre no crescimento e em tudo. E para isso está a justiça, tá o que a doutora bem explanou em síntese aqui, a nossa lei, né, respondendo em perguntas. Para isso a gente tem que buscar a justiça e não influenciar no crescimento da criança, né? Isso é muito importante mesmo enfatizar, porque acontece, é muito comum. Então, atrasou, não está pagando, vamos buscar a justiça, demora, mas uma hora sai. Né? E tem que separar assim, tem que deixar o pai ver a criança, ou a mãe, se for ao contrário. Não pode usar o filho como moeda de troca, né, doutora? Sim. Tem que deixar, porque isso é muito, muito comum. E também, se você tem a sua opinião com o seu antigo relacionamento, discute com o seu antigo relacionamento. Não use também a criança, porque ninguém separa bem, muito difícil. Tem casos, mas é muito difícil, né? Então, para mim foi ótimo, né? Aqui eu ouvi mais, hoje nem foi nem tanto como advogada, não conheço muito do assunto, faço alguns casos, mas muito gerais, né? A doutora trouxe aqui a síntese do assunto. A gente tem lei específica, o direito civil, a nossa lei está atualizando cada vez mais. Essa pandemia assustou todos os profissionais, assusta a gente cada dia, está atualizando cada momento, né? Ela trouxe a prisão civil, eu faço algumas prisões criminais, a gente está vendo que está bem difícil mesmo, casos de prisões aqui. Então, espero que a gente ajudou aqui um pouquinho com esse tema. Eu estou disponível sempre para todos que estão ouvindo, como todos sabem, minhas redes sociais, os meus contatos. Aqui na rádio, vocês podem deixar sempre nos vídeos que depois são disponibilizados pela íntegra, tá? Vou passar para a doutora Letícia fazer as suas considerações finais, deixar os contatos dela, depois se quiserem comentar. E pegar o contato dela, pegar as redes sociais. Ela atua hoje no ramo do direito de família, do direito civil, do direito consumidor. Espero que volte, se a rádio conceder mais uma oportunidade aqui também para falar de consumidor. Ela é muito conhecida em direito do consumidor também, que é muito importante, que ninguém sabe dos seus direitos, e as grandes empresas sempre costumam enganar até nós profissionais, porque a lei está aí, mas muita gente desconhece da lei. E a gente busca aqui poder atualizar um pouquinho todos vocês. Então, eu vou passar aqui, ela é especializada,
Como a gente tem pouco tempo sempre e eu sou faladeira, como todos sabem, a gente acaba passando aqui um pouquinho. Ela vai passar o contato, vocês podem deixar todas as dúvidas para mim, eu repasso para ela ou para a rádio. Muito obrigada, e doutora Letícia, suas considerações finais. Espero ter ajudado todo mundo. Para resumir, então, a pensão alimentícia não é só de pai para filho, né? Pode ser solicitado para todos aqueles que a lei permite, que eu já falei. Não é bom usar a criança como moeda de troca. Nós temos meios legais para fazer o dever ser cumprido, né? Agradeço a oportunidade novamente. E com certeza volto para falar do consumidor, que também é bem importante. Muitas pessoas sofrem algum tipo de crime do consumidor, nem sabem, né, que estão passando por isso. E é isso, meu Instagram é lbs_lê. Quem tiver alguma dúvida pode ir lá, que de vez em quando eu posto umas dicas. E se quiser, pode chamar no direct também. Muito obrigada. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Mais uma quinta-feira aqui. Eu trouxe direito de família, mas está enquadrado aqui na segurança pública, no direito penal, por a gente estar falando da prisão. Na pandemia a gente está com muita dúvida, não estamos prendendo nem crimes rigorosos e hediondos, quanto mais um crime civil que a gente está trazendo hoje. Isso pode ser muito revoltante, principalmente aí para as mamães, vamos falar no geral. Mas tá assim, tá bem desatualizada a nossa lei, tá surpreendendo todos essa nossa pandemia. Lembrando, ressaltando, eu sei que eu tô sendo chata, a gente tá em pandemia, tá? Vamos obedecer às leis, e principalmente as nossas leis que estão totalmente desatualizadas. Muito obrigada, doutora Letícia, minha amiga, espero que volte, espero que a rádio me dê oportunidades. Obrigada, Gabi, por mais uma oportunidade. Doutora Letícia, especializada em direito civil, direito do consumidor. Deixe as suas dúvidas, se eu puder ajudar ou ela, estamos à disponibilidade sempre. Segunda-feira, estou aqui com mais um direito de família que está gerando muita dúvida também, enquadrado no direito de trabalho, na pandemia e nas nossas atualizações. Obrigada a todos que assistiram ao vivo e depois será disponibilizado na íntegra. Até a próxima, até segunda-feira, todo dia, meio-dia. E lembrando que agora em outubro passaremos às 3 horas por conta das sabatinas. Obrigada. Você ouviu a Guardiã da Justiça. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação